Quantas vezes você já se ajoelhou, abriu seu coração em oração, e mesmo assim sentiu um vazio, como se sua fé estivesse presa em algum lugar invisível dentro de você? Talvez você tenha chorado, pedido respostas, ainda assim, saído do quarto com o coração pesado, sem entender por que Deus parecia distante. A sensação é como caminhar em círculos em um deserto, olhando para o mesmo horizonte seco, sem ver sinais de vida, sem sentir a esperança florescer. Você não está sozinho. Essa dor silenciosa é mais comum do que se imagina, mas muitas vezes ninguém fala sobre ela. O que você sente não é fraqueza. É apenas o reflexo de algo profundo dentro de você que ainda não foi curado, algo que se enraizou em sua alma e que impede sua fé de crescer plenamente. E aqui está o ponto crucial. Deus não quer que isso continue assim. Ele vê cada lágrima, cada medo e cada frustração sua. Ele quer arrancar essas raízes que te prendem por dentro, mas antes disso, você precisa reconhecer que elas existem. Você precisa permitir que sua alma encare a verdade. Neste vídeo, vamos juntos caminhar por esse reconhecimento. Vamos olhar para dentro, enxergar as raízes emocionais que bloqueiam a fé e descobrir como Deus, com sua infinita sabedoria, pode transformá-las em força, coragem e esperança. Prepare-se. O que você vai ouvir pode tocar partes de você que há muito estavam adormecidas, abrindo espaço para uma fé que finalmente floresça. Se você sente que sua fé está estagnada, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas vivem exatamente o que você está passando agora, e isso não significa que elas falharam ou que Deus se afastou. Talvez você se reconheça em algumas dessas situações. Você ora todos os dias, mas sente que suas palavras se perdem no vento, que Deus não responde. Cada tentativa de se aproximar dele parece se chocar contra um muro invisível, deixando uma sensação de frustração e abandono. A cada nova tentativa, você se pergunta: será que estou fazendo algo errado? Será que mereço ser ouvido? Talvez a ansiedade esteja presente em cada decisão da sua vida. O medo de se decepcionar ou de repetir erros antigos corrói sua confiança. E quando surge algum obstáculo, mesmo pequeno, ele parece amplificado, como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra você. A dúvida e a insegurança se tornam companheiras constantes, e o peso emocional impede que você perceba a ação silenciosa de Deus ao seu redor. Você pode sentir que algumas portas permanecem fechadas, mesmo que você tenha se esforçado, buscado conselho, orado e tentado seguir a vontade de Deus. É como se, por mais que você regasse a planta da sua fé, ela permanecesse seca, sem vida. É exatamente nesse ponto que a identificação é mais importante. Você não está falhando. Algo dentro de você ainda precisa ser curado, algo que impede sua fé de crescer. E se olharmos mais de perto, talvez essas barreiras sejam emocionais. Memórias de rejeição, de dor, de perdas não processadas. Talvez seja culpa, vergonha ou mágoa que você carrega sem perceber, criando raízes profundas que bloqueiam a confiança e a entrega total a Deus. Cada pessoa tem essas áreas internas que precisam de cuidado e compreensão. Ninguém nasce imune à dor ou ao sofrimento. O que você sente não é fracasso, e não é pecado. É um sinal de que sua alma precisa de atenção, de que é hora de olhar para dentro e permitir que Deus trabalhe no lugar onde você não consegue chegar sozinho. É por isso que este vídeo existe, para que você se sinta visto, compreendido e acolhido, para que você perceba que essas dores internas, essas raízes emocionais que impedem a fé de florescer, não são uma sentença, são um convite divino para a transformação. Hoje, quero que você entenda que essa fase difícil não é o fim. Ela é um chamado à entrega, à honestidade com seu próprio coração e à coragem de enfrentar aquilo que ainda te prende. Deus está com você, observando cada lágrima,
cada esforço, cada passo dado mesmo quando você se sente fraco. Ele está pronto para arrancar o que impede sua fé de florescer. Mas primeiro é necessário reconhecer essas raízes, olhar para elas com compaixão e permitir que Ele faça a obra completa. Acolher sua dor é o primeiro passo. Reconhecer suas dificuldades internas é o segundo. E se você se permitir, a fé que parecia adormecida começará a despertar, trazendo consigo a esperança de que dias melhores virão. Porque o que parece paralisado hoje pode, sob a mão de Deus, se transformar em florescimento, força e uma fé inabalável. Talvez o motivo pelo qual sua fé ainda não floresceu não esteja nas suas ações, mas nas profundezas do seu coração. Muitas vezes, aquilo que nos prende não é o que aconteceu, mas o que sentimos quando aconteceu. Uma palavra não dita, uma rejeição silenciosa, uma perda que ninguém percebeu ou a sensação de que não éramos suficientes. Essas experiências criam raízes invisíveis dentro da alma, e elas podem se tornar muros que bloqueiam a proximidade com Deus. O medo de ser magoado, a vergonha do passado, a culpa que você carrega por erros ou falhas, tudo isso pode funcionar como correntes emocionais que amarram a fé. Você pode ter crescido acreditando que a dor era castigo, que falhar espiritualmente significava desaprovação divina, ou que certas áreas da vida nunca seriam restauradas. Esses pensamentos se enraizam com o tempo e tornam-se obstáculos silenciosos, impossíveis de perceber sem reflexão profunda. Imagine um jardim onde tentamos plantar flores, mas o solo está cheio de pedras e raízes antigas de plantas que morreram. Por mais que reguemos e cuidemos, as sementes não conseguem brotar. Assim é a alma quando carregamos dores não resolvidas. A fé não pode crescer livremente porque algo está ocupando o espaço que deveria ser da confiança, da entrega e da esperança. O que prende sua fé muitas vezes não é visível externamente. Pode ser um ressentimento antigo, uma lembrança que te causa medo de confiar, ou até padrões emocionais que você repetiu sem perceber. E o mais doloroso é que essas raízes agem silenciosamente, criando frustração e dúvida, mesmo quando você faz tudo certo na prática espiritual. Mas há esperança. Reconhecer essas raízes é o primeiro passo para a libertação. É olhar para dentro com coragem, identificar a dor que você guardou e compreender que ela não precisa mais governar sua vida espiritual. Deus quer usar essas experiências para transformá-lo. Ele quer arrancar essas raízes que sufocam sua fé e substituí-las por confiança, paz e crescimento espiritual. A Bíblia nos mostra exemplos claros disso. José, por anos preso injustamente, carregava dentro de si a dor da traição e da injustiça, mas Deus transformou essa dor em um instrumento de salvação para muitas pessoas. Jó, em meio ao sofrimento e à perda, teve que encarar não apenas suas tragédias externas, mas também a confusão emocional dentro de si, até que Deus restaurou sua fé e lhe deu ainda mais do que ele tinha perdido. Reconhecer suas raízes emocionais é olhar para dentro e dizer: Senhor, eu preciso da tua mão para arrancar o que me prende. É entender que o caminho da fé não é apenas praticar, mas permitir que Deus trabalhe profundamente naquilo que ainda dói, naquilo que ainda impede você de confiar plenamente. É aceitar que a cura não começa do lado de fora, mas de dentro, no coração, na alma e nas emoções. Quando você permite que Deus toque essas raízes, uma transformação começa. A dor que antes paralisava se torna fonte de aprendizado. O medo se transforma em coragem. A culpa e a vergonha são substituídas por perdão e libertação. E é justamente nesse processo que a fé, antes sufocada, começa a florescer, mais forte e resiliente do que nunca. Muitas vezes, sentimos que Deus está em silêncio. Oramos, choramos, buscamos respostas,
e tudo o que recebemos é um vazio que ecoa dentro do coração. É nesse momento que a alma pode se desesperar, que a dúvida se infiltra e que o medo tenta tomar o lugar da fé. Mas é exatamente nesse silêncio que Deus trabalha mais profundamente, preparando, moldando e fortalecendo aquilo que não podemos ver. O silêncio de Deus não é ausência, e muito menos castigo. Ele é um espaço divino onde a transformação acontece sem que percebamos. Pense em José, vendido por seus próprios irmãos e lançado na prisão. Por 13 anos, ele viveu sem entender o propósito do sofrimento, sem ter explicações claras para a injustiça que enfrentava. Ainda assim, Deus estava com ele em cada momento, cuidando do seu coração, moldando seu caráter e preparando-o para cumprir o propósito maior que ninguém poderia imaginar: salvar uma nação inteira e sua própria família. Ou considere Jó, que perdeu tudo de repente: riqueza, filhos, saúde. O silêncio divino poderia ser interpretado como abandono, mas era, na verdade, o espaço necessário para que ele aprendesse a confiar plenamente no Senhor, sem depender das circunstâncias externas. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele permite que passemos pelo processo de espera, entrega e amadurecimento. A espera é difícil, eu sei. É fácil sentir que a fé não está sendo ouvida, que o esforço espiritual não tem retorno. Mas é nesse tempo que ele trabalha nos bastidores, removendo raízes de medo, dúvidas e dores não resolvidas. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada tentativa de se aproximar dele conta. Deus não mede o tempo como nós medimos. O que parece demora é, na verdade, um preparo necessário. O salmista expressa essa mesma verdade em Salmos 37 verso 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos desígnios. Descansar no Senhor significa confiar, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando sentimos que Ele está distante. É acreditar que o silêncio não é abandono, mas cuidado. Assim, quando você sente que sua fé está paralisada, que não consegue florescer, lembre-se: Deus ainda está escrevendo sua história. Ele conhece cada raiz emocional que ainda te prende e está pronto para arrancá-la no momento certo. O silêncio não é o fim da conversa com Deus. É a preparação para a revelação, para o florescimento da sua fé e para a colheita do que Ele está plantando dentro de você. Permitir-se esperar no tempo de Deus é uma forma de fé ativa. É dizer ao coração: mesmo que eu não veja hoje, eu confio que Tu estás comigo, Senhor. É entender que cada passo, cada lágrima, cada momento de vulnerabilidade é parte de um processo divino maior. É nesse ponto que a paciência se torna fé, e o silêncio se transforma em força para que sua alma esteja pronta para o próximo estágio: a libertação e o crescimento espiritual. O silêncio de Deus é uma sala de espera divina. E ao sairmos dela, não somos mais os mesmos. Saímos mais fortes, mais maduros, mais confiantes e preparados para que a fé que parecia adormecida finalmente floresça. É difícil olhar para a dor e entender seu propósito. Muitas vezes, sentimos que o sofrimento é injusto, que Deus nos abandonou ou que estamos sendo castigados. Mas a Bíblia nos ensina que toda dificuldade tem um significado profundo, mesmo que ainda não possamos enxergar. Cada lágrima derramada, cada coração partido, cada momento de desânimo pode se tornar instrumento de transformação, se permitido por Deus. O sofrimento não é apenas uma consequência do mundo quebrado. Ele pode ser uma escola da alma. José, que passou anos injustamente preso, poderia ter desistido e se rendido à amargura. No entanto, a experiência do sofrimento moldou seu caráter, fortaleceu sua fé e preparou-o para uma posição de liderança que salvaria muitas vidas. O sofrimento, nesse caso, não foi punição, mas preparo divino. Jó, por outro lado, experimentou perdas que pareciam insuportáveis. Ele não apenas perdeu bens e filhos, mas enfrentou a dor física e emocional de ser incompreendido. Ainda assim, Deus usou cada prova para ensinar-lhe confiança e paciência, transformando a dor em uma experiência de fé que ultrapassou qualquer sofrimento anterior.
As Escrituras nos lembram que o Senhor sustenta os que caem e levanta os abatidos. Salmo 145, verso 14. Quando passamos por momentos de dor, podemos nos sentir quebrados, mas é exatamente nesse estado que Deus trabalha para reconstruir e fortalecer. O que hoje nos quebra, amanhã pode se tornar nossa base mais sólida. Cada ferida pode se tornar uma fonte de compaixão, de empatia e de fé. As cicatrizes emocionais que carregamos não precisam ser marcas de derrota. Elas podem ser testemunhos de superação e sinais do cuidado divino. O propósito no sofrimento não é apenas entender o porquê da dor, mas perceber como Deus a usa para nos moldar. Ele permite desafios para revelar quem somos, para mostrar nossas raízes emocionais e para nos ensinar a confiar mesmo sem ver respostas imediatas. Cada dificuldade é uma oportunidade de entrega, de abrir o coração e permitir que Ele remova aquilo que ainda nos prende, aquilo que impede a fé de florescer plenamente. É comum que, diante da dor, o coração queira desistir, se fechar ou se proteger. Mas é exatamente nesse ponto que a fé precisa agir. Deus não deseja que você ignore ou suprima sua dor. Ele quer que você a entregue, que permita que sua mão tire o que ainda impede seu crescimento espiritual. O sofrimento, quando colocado diante de Deus, se transforma em instrumento de fortalecimento, não em sentença de derrota. Portanto, cada lágrima que você derrama não é em vão. Cada dificuldade tem um propósito divino. Preparar você para uma fé madura, forte e resiliente. O que parece quebrar você hoje é o que Deus usará amanhã para te levantar, para te refinar e para fazer florescer a fé que estava sufocada por antigas raízes emocionais. A dor pode ser uma semente de esperança. Se você permitir que Deus trabalhe dentro de você, verá que o sofrimento não apenas transforma sua vida, mas também transforma sua alma, tornando-a fértil para que a fé floresça e se espalhe para todos ao seu redor. Existe um momento na vida em que tudo muda. Um instante em que o coração percebe que não está sendo punido, que não está sendo esquecido, que cada lágrima, cada frustração e cada raiz emocional que parecia prender a fé está prestes a ser arrancada pela mão de Deus. Essa é a virada espiritual, o ponto em que a escuridão da dúvida se encontra com a luz da revelação. Talvez você esteja agora no meio do deserto da alma, olhando para o passado, para as feridas que te marcaram, para os medos que te paralisam. Mas é exatamente nesse lugar que Deus deseja agir. Ele quer que você compreenda que tudo o que passou não foi em vão, que cada dificuldade fazia parte do preparo para a colheita da fé. Ele quer que você perceba que, mesmo em silêncio, Ele estava trabalhando para arrancar cada raiz emocional que te impedia de confiar plenamente. O que antes parecia obstáculo agora se transforma em ponte. O que antes te fazia duvidar, agora se torna testemunho. Imagine José, saindo da prisão e assumindo a posição de governador do Egito. Imagine Davi, ungido como rei, mesmo depois de anos fugindo e enfrentando perseguições. Cada um deles passou por um processo de lapidação, de espera e de dor. E quando chegou o momento da virada, eles floresceram de maneira que nunca poderiam imaginar. A virada espiritual é exatamente isso. Compreender que Deus ainda está escrevendo sua história, que Ele tem um plano maior e que você não está sozinho. Cada raiz emocional que parecia intransponível está sendo arrancada. Cada medo que te paralisava está sendo transformado em coragem. Cada ferida que te mantinha afastado de Deus está sendo curada. E é nesse momento que a fé, antes adormecida, desperta com força total. Você percebe que a presença de Deus nunca te abandonou, que Ele trabalhou em silêncio para preparar seu coração e que agora você está pronto para viver uma vida de confiança, entrega e esperança renovada. A virada não acontece apenas externamente, mas dentro de você,
no lugar onde a alma se encontra com o divino, onde a transformação é verdadeira e permanente. Não subestime esse instante. Ele é poderoso. Ele é sagrado. É o momento em que o que parecia impossível se torna possível, em que a dor se transforma em aprendizado, em que a fé deixa de ser fraca e passa a ser inabalável. Deus quer que você viva essa virada agora, que você sinta o arrepio da libertação, que perceba que a história que parecia estagnada está prestes a entrar em um novo capítulo de glória e crescimento. A virada espiritual é um convite. Abra seu coração, reconheça a obra divina dentro de você e permita que a transformação aconteça. Cada raiz emocional arrancada, cada medo dissolvido, cada dúvida vencida é uma prova viva de que Deus está contigo, que Ele nunca te abandonou e que a fé que parecia sufocada agora tem espaço para florescer plenamente. Sinta o poder desse momento, porque é exatamente aqui que a sua vida começa a mudar. É aqui que a dor deixa de definir você, e que a presença de Deus passa a guiar cada passo do seu caminho. A virada espiritual é real, e ela começa dentro do seu coração hoje. Depois de reconhecer as raízes emocionais que prendiam sua fé e viver o momento da virada espiritual, surge uma pergunta crucial: como caminhar para a verdadeira cura e libertação? Como romper o ciclo que durante tanto tempo sufocou sua alma e impediu a fé de florescer plenamente? A resposta está em um caminho que une ação prática, entrega e fé inabalável. O primeiro passo é olhar para dentro com coragem. Muitas vezes, tentamos ignorar ou suprir a dor com distrações, ocupações ou palavras vazias. Mas a verdadeira libertação começa quando você enfrenta aquilo que ainda dói. É admitir que existem feridas, medos, culpas e ressentimentos que precisam ser entregues a Deus. Reconhecer essas áreas não é fraqueza. É maturidade espiritual. É a disposição de permitir que o Senhor toque o que antes estava escondido, suprimido ou ignorado. O segundo passo é a entrega. Entregar significa confiar plenamente que Deus sabe o que é melhor para você. Significa permitir que Ele remova, do jeito certo e no tempo certo, cada raiz emocional que bloqueia a sua fé. Significa abrir a mão daquilo que você vinha tentando controlar sozinho, mágoas, inseguranças, memórias dolorosas, e entregar aquele que tem poder para transformar tudo. O Salmo 34, verso 18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. A entrega é o caminho para sentir a presença de Deus curando o que antes parecia irremediável. O terceiro passo é o perdão. Perdoar a si mesmo e aos outros é libertador. Muitas vezes, carregamos pesos emocionais que nos impedem de avançar na fé. Perdoar não significa justificar erros, mas liberar o coração do poder da amargura, permitindo que a paz de Deus ocupe o espaço antes tomado pela dor. Quando você perdoa, cria espaço para que a fé cresça sem obstáculos, para que a esperança floresça e para que a cura seja completa. O quarto passo é a prática da fé ativa. Não basta desejar a libertação, é preciso agir em consonância com a palavra de Deus. Orar, meditar na Bíblia, buscar a companhia de irmãos de fé, declarar profeticamente bênção sobre sua vida. Tudo isso reforça a transformação interior. É na prática diária da fé que o ciclo de sofrimento começa a se romper, e as raízes emocionais que antes bloqueavam a vida espiritual são finalmente arrancadas. O quinto passo é a paciência. Libertação não é imediata, e nem toda ferida se cura rapidamente. Deus trabalha no tempo certo, e cada passo de entrega, perdão e fé ativa é parte do processo de transformação. O que antes parecia paralisante se torna gradualmente uma ponte para a confiança plena. É nesse tempo de espera consciente que a cura se solidifica e a fé começa a florescer de dentro para fora. Portanto, o caminho de cura e libertação exige coragem, entrega, perdão, prática e paciência. Cada passo dado é uma vitória sobre as raízes que antes impediam sua fé de crescer. Permita-se viver essa jornada, permita que Deus toque seu coração, e você verá que a libertação não é apenas possível. Ela é inevitável quando você se entrega ao plano divino. Lembre-se, parar de fugir da dor é o primeiro ato de coragem. Começar a conversar com Deus sobre ela é o primeiro passo para sentir a transformação.
A partir desse momento, sua alma começa a respirar novamente, seu coração se abre, e a fé que antes estava sufocada encontra espaço para florescer plenamente. Depois de passar pelo reconhecimento das raízes emocionais, pela virada espiritual e pelo caminho de cura e libertação, surge o momento mais transformador, o recomeço. É aqui que a fé, antes sufocada, finalmente encontra espaço para florescer. É aqui que a vida, mesmo marcada pelas dores do passado, começa a ser vivida com propósito, esperança e determinação. O recomeço não significa esquecer o que passou, mas ressignificar. Cada ferida, cada decepção, cada raiz que impediu sua fé de crescer agora se torna uma lição, um testemunho vivo da ação de Deus em sua vida. O que antes parecia limitar você, agora serve de base para caminhar com mais confiança, coragem e entrega ao plano divino. Como disse Isaías capítulo 43 versículo 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Deus quer que você perceba a novidade que Ele está trazendo para a sua vida, a transformação que começa de dentro para fora. O recomeço é também uma oportunidade de olhar para si mesmo com novos olhos. Você não é definido pelas feridas, pelos erros ou pelos medos que carregou. Você é definido pelo amor de Deus, pela sua presença e pelo potencial que Ele colocou dentro de você. O que te feriu não vai mais determinar quem você é. Pelo contrário, vai te refinar, te fortalecer e te preparar para cumprir propósitos maiores. Neste novo capítulo, a fé se torna ação. Não é apenas acreditar, mas viver a fé de forma prática. Amar mais, perdoar mais, confiar mais, servir mais. É permitir que Deus transforme cada área da sua vida, emocional, espiritual, relacional, em terreno fértil para bênçãos, crescimento e propósito. O recomeço é uma oportunidade de viver alinhado com a vontade divina, de construir uma história marcada pela superação, pela esperança e pela fé ativa. Além disso, o recomeço com propósito traz empoderamento espiritual. Ao perceber que Deus removeu o que te prendia, você sente um novo vigor para enfrentar desafios, para inspirar outros e para ser testemunho vivo da ação de Deus. Sua história deixa de ser de dor para se tornar de vitória. E a fé que parecia adormecida passa a ser uma luz que guia você e aqueles ao seu redor. Recomeçar não é fácil. Exige coragem, disciplina espiritual e entrega diária. Mas cada passo dado nessa direção fortalece sua alma, solidifica sua fé e garante que o futuro seja vivido com confiança e esperança. É nesse processo que você descobre que Deus transforma feridas em testemunhos, medos em força e dor em propósito. O recomeço é um convite. Abrace a novidade que Deus está trazendo, viva sua fé de maneira plena e deixe que cada experiência do passado seja usada como instrumento de crescimento espiritual. Lembre-se, sua fé não floresceu antes porque ainda havia raízes que precisavam ser arrancadas. Agora, com Deus ao seu lado, você está pronto para florescer plenamente, para viver o propósito que Ele preparou e para se tornar a melhor versão de si mesmo, enraizado na presença e no amor divino. Chegamos a um momento decisivo. Respire fundo. Abra seu coração e sinta a presença de Deus ao seu redor. Este é o instante em que a fé, antes sufocada, encontra força para se levantar. É aqui que o Espírito Santo toca sua alma, arrancando raízes de medo, dúvidas e feridas que por tanto tempo impediram sua plenitude espiritual. Sinta o arrepio, porque algo poderoso está acontecendo dentro de você. Eu declaro, em nome de Jesus, que tudo que te paralisou está sendo quebrado agora. Cada corrente de insegurança,
Cada raiz de dor, cada medo que te impediu de confiar plenamente em Deus, cai por terra. O passado não terá mais poder sobre você. A partir deste momento, você está liberto para florescer, para viver a fé com coragem, para abraçar o propósito que Deus preparou para a sua vida. Se você já se sentiu fraco, desanimado ou invisível diante das lutas, agora é o tempo de se levantar. Declare comigo: Senhor, eu escolho confiar em Ti plenamente. Eu aceito que Tu estás arrancando de mim tudo que me impede de florescer. Eu recebo minha libertação, minha cura e minha fé fortalecida. Repita essas palavras em seu coração e sinta a transformação acontecer. Como Davi diante do gigante Golias, você está sendo chamado a enfrentar o que parecia impossível. Mas não sozinho. Deus está com você, guiando seus passos, fortalecendo seu espírito e garantindo que cada batalha seja vencida. Cada raiz emocional que antes te segurava agora é um testemunho de que Deus é fiel e que Ele cumpre suas promessas mesmo quando você não vê resultado imediato. Não apenas aceite essa libertação, viva-a. Caminhe com coragem, com fé, sabendo que a mão de Deus está sobre você, guiando cada passo, removendo cada obstáculo e enchendo sua alma de confiança. Cada oração, cada entrega, cada momento de vulnerabilidade que você ofereceu ao Senhor está sendo transformado em força, esperança e vitória. Sinta a presença de Deus envolvendo seu coração, curando cada ferida, dissolvendo cada medo e abrindo espaço para que a fé floresça. Hoje, você não apenas reconhece sua libertação, mas a profetiza. Eu sou livre. Eu sou curado. Eu sou amado. Eu sou fortalecido. A fé que antes estava sufocada agora floresce em mim com toda a plenitude que Deus planejou. Este é o clímax da sua transformação. É a catarse espiritual que renova sua alma. É o momento em que você percebe que, apesar das dores do passado, das raízes emocionais que te impediam, do silêncio que parecia eterno, Deus esteve com você o tempo todo. Ele está cumprindo sua obra, e sua fé agora é viva, forte e pronta para florescer. Levante-se, respire fundo e declare ao mundo e a si mesmo: a transformação chegou. A libertação é real. A fé venceu. E a vida que Deus planejou para você está começando agora, com poder, propósito e esperança renovada. Chegamos ao final desta mensagem, mas o começo da transformação é agora. Tudo que vimos juntos, o reconhecimento das raízes emocionais, a virada espiritual, o caminho de cura, o recomeço com propósito e a libertação profética, tem um único objetivo: tocar sua alma, fortalecer sua fé e mostrar que Deus está agindo dentro de você, mesmo quando parecia silêncio. O que você passou até aqui não define quem você é. Suas dores, suas perdas e suas raízes emocionais que pareciam impossíveis de remover agora estão sendo transformadas pelo amor e pela presença de Deus. Cada passo que você deu nesta jornada, cada reflexão, cada entrega ao Senhor, abriu espaço para que a fé floresça com força, coragem e propósito. É hora de perceber que você não apenas sobreviveu às dificuldades, mas foi moldado para viver plenamente, com confiança e esperança. Não permita que o passado dite seu futuro. A fé que parecia paralisada agora tem espaço para crescer. O que antes era medo, dúvida ou vergonha, agora se transforma em coragem, confiança e ação guiada por Deus. Cada raiz que te impedia de confiar foi arrancada, e em seu lugar cresce uma fé viva, pronta para florescer e inspirar sua vida e a vida de outros ao seu redor. Agora é o momento de agir. Entregue-se de vez ao cuidado divino. Converse com Deus sobre tudo o que ainda dói. Permita que Ele cure cada ferida e fortaleça cada área da sua vida. Perdoe a si mesmo e aos outros, liberando seu coração da amargura que bloqueia a fé. Declare profeticamente sua libertação e renascimento espiritual. Cada palavra que você pronuncia com fé é uma semente de transformação que será colhida em sua vida.
E lembre-se, Deus não quer apenas que você passe por este processo sozinho. Ele quer que você compartilhe sua história, que inspire outros a também romperem raízes emocionais que os impedem de florescer. Sua jornada pode se tornar luz no caminho de alguém, esperança onde antes havia desespero. Se esta mensagem tocou seu coração, permita que ela gere ação. Escreva nos comentários: eu recebo o processo de Deus, declarando sua entrega, sua fé e sua disposição de permitir que Ele transforme sua vida. Curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrar coragem e esperança. E se inscreva no canal, porque toda semana há uma palavra especialmente preparada para curar sua alma, renovar sua fé e ajudá-lo a viver a vida plena que Deus planejou. Não se esqueça, o que te impediu de florescer não tem mais poder sobre você. O que antes te quebrava agora te fortalece. O que parecia impossível, agora é a base para a sua vitória. Deus está com você, e Ele continua escrevendo sua história com propósito, amor e fé. Cada passo que você dá com Ele é um passo em direção à liberdade, à cura e ao florescimento da sua fé. Levante-se, entregue-se, confie e floresça. A jornada é sua, mas a presença de Deus é constante, guiando, moldando e abrindo caminhos onde antes só havia dor. E agora, com fé restaurada e coração livre, você está pronto para viver plenamente.